Uou, 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 boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aquela musiquinha, né? Senão não é sexta, né? Como é que você sexta sem música, né? Tem aquela musiquinha pra começar a festa, né? Os DJs vão saber. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu amigo, minha amiga que tá aí me assistindo aí, chegando agora. Hoje o papão vai ser muito legal, vai ser muito bom, que é um assunto que tá super no dia a dia de todos, né? De corretores, a gente fala aqui muito para corretores, mas eu acho que vale para qualquer um que hoje quer aproveitar esse caminhão de oportunidades que o mundo digital oferece, né? A gente está sentado, a gente tem uma máquina de fazer dinheiro dentro do nosso próprio bolso, né? Que é essa maravilha de celular, que é o celular, que é o mundo digital hoje, nos propicia. Então, e a gente tá envolto nessa coisa toda, todos os dias, mas será que a gente está sabendo usar mesmo as ferramentas, as melhores práticas, as estratégias? E aí, para isso, a gente precisa sempre consultar um especialista, né? E esse nosso canal aqui, nossa forma aqui de comunicar, ela é sempre para trazer novas informações, trazer coisa boa. E hoje não vai ser diferente. Hoje vai ser com o meu brother Felipe Oliveira. O cara manja muito de tráfego pago, só que ele não conhece só sobre tráfego, não. A gente vai entrar um pouco mais nessa história, não só ali da operação, não só você subir uma campanha. Subir uma campanha hoje não é tão desafiador quanto era há tempos atrás. A questão toda é, beleza, tá, você subiu ali, fez seus primeiros anúncios, chegaram os clientes, chegaram os leads, mas e aí, como é que a gente faz para tratar esse cliente? Como é que a gente faz para que esse trabalho todo esse rolê do tráfego, ele faça algum sentido, sabe? Então faz sentido e vire venda, vire negócio. Então, acho que essa é a parada, esse é a grande questão que a gente tem que estar atento aí. E Filipão Oliveira vai nos dar uma luz, uma pessoa que trabalha com isso, especialista nisso, vai nos dizer um pouquinho aí. Estamos aguardando nosso convidado chegar. Eu vi que ele chegou aqui, mas falando de tecnologia, né? O homem aqui tem que pegar amanhã também, não pode faltar, não, né? Vamos ver. Filipão Oliveira. O cara manja. Quer ver? Agora vai. Filipão, cadê você? Vagão chegou aí, ó. Fala, Vagão. Boa tarde. O homem chega, o homem chega, o homem chega. O cara tá vindo, o cara tá vindo, o cara tá chegando. Vem que vem. Eu ia botar mais uma musiquinha aqui, mas como esses áudios, essas conversas, elas vão virar depois um canal lá, um link lá no Spotify. Meu parceiro aqui da Cone Comunicação. Aliás, já vou aproveitar aqui para fazer um jabazinho aqui. Cone Comunicação, você que está querendo melhorar aí, querendo fazer algum conteúdo para o Spotify, ou melhorar sua produção aí de áudio ou vídeo, procure Cone, eu vou deixar marcado no vídeo. Na hora que sair o vídeo aí no feed, eu vou deixar marcado. E nosso amigo Filipão chegou. Tá aí, Filipão? Tá me ouvindo? Filipão, cadê você? Eu vi que ele entrou aqui, tá até a carinha dele ali, mas tá chegando, tá chegando. Pedindo aqui para ninguém fazer barulho aqui em casa. Ah, sem barulho, sem barulho. Focar na conversa aqui hoje. Com esse monstro, sem abrir porta. Filipão tá na área aí?
Filipão. Filipão tá com a questão na internet aqui, mas já vai chegando. Mas se você já fez aí suas primeiras campanhas, por favor, deixa aí que ao longo da conversa aqui, a gente vai deixar o espaço aberto aqui das perguntas para você poder falar, fazer alguma pergunta sobre tráfego. É claro que a gente vai falar sobre o pós-campanha, a gente vai focar um pouquinho mais sobre o pós-campanha. A gente teve já a oportunidade de falar com o Castorino há umas 2, 3 semanas para trás. A gente falou com o Castorino, que é um corretor mão na massa, que já está fazendo, está ensinando já sobre tráfego. E aí ele falou um pouco sobre a coisa da campanha mesmo, da gente rodar a campanha, rodar as primeiras campanhas. E hoje aqui a intenção é a gente ir um pouco além, a gente falar um pouco além sobre só a questão e beleza, chegamos ali com o cliente, mas depois como é que a gente segue? O homem chegou aí, ó, sabia! E o cara rapaz, minha internet deu um pau aqui. Como é que Minha internet deu um bug aqui, foi mal, João. Foi mal, moçada. Vamos lá. Aliás, faz parte, né, Filipão? Internet, tem muita gente que, já até antes de começar nosso papo aqui, esse negócio desses pauzinhos que dá mesmo, de Facebook Business, o próprio, tudo que trata de tecnologia, equipamentos. Exatamente, cara. É isso mesmo, né, Filipão? Exatamente, a vida. E aí você pode chorar ou você pode correr atrás para resolver, né, não? Igual nós aqui, velho. Show de bola. Não paramos jamais, Boa, imparável, loucura. Bom. Filipão, parável. Filipão, eu quero te agradecer, cara, o seu tempo. Eu sei que você é um cara super concorrido aí, seu tempo, sua hora vale ouro. E brigadão pela disponibilidade, por parar um pouquinho para nos contar, compartilhar. Hoje a gente vive no mundo do compartilhamento, né? E compartilhar informação e conhecimento é muito fera, é muito top. Então, eu que agradeço pelo convite aí, João. A gente teve aí já alguns encontros, né? Justamente com o pessoal da Casa Mineira aqui em Tandá. Foi uma experiência muito boa. É um nicho que é bem difícil, um nicho assim que eu respeito muito. Eu acho um trabalho muito nobre, porque justamente é algo que é batido mesmo. Eu falo que gosto de tipo de agência que tem que ser o cara perseverante. Não é algo para amadores, vamos dizer assim. E vejo que tem um puta potencial, justamente com o tráfego agora, com essa estrutura das redes sociais, e que tem tomado mais aderência com o tempo, vamos dizer assim. Alguns que já conseguem trazer resultados factíveis, porque a gente fala de um estilo de profissão muito antigo, né? E normalmente o que dá certo teoricamente vai dar sempre certo. Mas a gente sabe que não é assim. O que não está crescendo está morrendo. Então, se você não está conseguindo evoluir, trazer mais previsibilidade de vendas, de fato, está patinando e a tendência é realmente parar. E que bom que está tendo esses incentivos, né? Você ir trazendo bons conteúdos na internet, acompanho aí sempre. Estão trazendo essa parte de treinamento, de capacitação, que é aquele negócio, é constante. Em qualquer área, normalmente todo pai e mãe falava que era só médico que tinha que continuar estudando. Hoje a gente sabe que não. Qualquer profissão, você tem que estar se capacitando, melhorando as skills, focando naquilo que de fato você consegue entregar mais de resultado para não parar no mercado e crescer sempre mais. Eu sou o senhor aspas, né, Filipão? Eu adoro frases, né, cara? Eu acho que frases, assim, elas têm o poder de resumir, às vezes, um grande conhecimento ali num espaço pequeno. Eu gostei dessa sua. Se você não está crescendo, está morrendo, né? Está crescendo, vou até anotar aqui, ó. Se você não está crescendo, está morrendo. E isso é uma coisa que, às vezes, na corretagem acontece muito. O cara ali, às vezes, vai lá, faz umas vendas ali, tem um bom resultado e estaciona e para. E a gente está tendo essa grande oportunidade agora, nós corretores, né, mercado imobiliário, vendedores no geral, de renascer, de aprimorar e agregar muito no trabalho. Filipão, me conta aqui, cara, antes da gente começar, se apresenta um pouquinho, hein? Quem que é o Filipe Oliveira? Nasci em Belo Horizonte, cresci ali em João Monlevade, entrei na faculdade ali na UFV, na Federal de Viçosa, para fazer agronegócio. Vocês vão entender meu sotaque aí meio puxado. Gostava muito da área de economia e administração, mas sentia que eu tinha que focar em algo, né? E agronegócio veio muito a tangente, assim, que era um curso desconhecido, mas que unia tudo aquilo que eu gostava, que era parte administrativa, economia, entender macro, micro, tomar decisões. E na pandemia, cara, quando eu voltei para Monlevade, né, porque acabaram as aulas lá e tal, eles toparam,
eu cheguei a abrir, antes na faculdade ainda eu abri um e-commerce de botina na época, eu via a necessidade, achei bacana, criei. Aí foi onde eu aprendi muito de marketing, ali, de design, da parte de estruturação de site e tal. E fui crescendo nessa estrutura. Aí, em Monlevade, eu virei sócio de uma outra agência, vim para BH com alguns investidores aí, na cara e na coragem, no peito mesmo, querendo realmente realizar o negócio. E hoje, atualmente, eu sou sócio executivo da V4 Company, que era a empresa que eu sempre copiava. Tem até um post no meu feed que na época, 2 anos atrás, eu ficava pedindo vaga de emprego para os caras lá no negócio. Depois eu virei sócio executivo na unidade aqui de Mendes Prados, aqui no Buritis, em BH. Então eu passei por todas as áreas, João, em relação na estrutura de design, na estrutura ali de web, e me encontrei na parte de tráfego e vendas, né? Eu sempre fui um cara muito de vendas, sempre gostei do comercial. Tanto que o marketing ele entrou realmente ali para ajudar a vender. Nunca fui aquele cara assim, nossa, Kotler é meu ídolo. Não, para mim era só os vendedores mesmo. Então, Jordan Belfort, ficava alucinado com a questão de vendas, achava muito massa. E hoje a gente tem aí crescido a parte da V4, temos também a estrutura da Leads também, que é uma agência criativa, batalhando muito, mas a gente tem aí bons cases de resultado, graças a Deus e a equipe nossa. A gente tem aí bons resultados para os nossos clientes e está sempre pensando em melhorias, né? É um mercado muito concorrido, um mercado que dá muita dor de cabeça, pensando em... que é complexo, né? Você faz de uma empresa vender mais, pensa, uma pessoa que entra num processo, né, que é um marketing de resultado, que a gente assume, não é só criar um post para você, a gente sabe que post não traz o resultado que precisa. Então é bem complexo, mas é isso aí. Acho que deu para resumir bem a história. Legal, cara, legal. Que trajetória bacana, hein, cara? Então hoje você é Exato. sócio executivo da V4, que é a É, empresa é uma agência não, a gente de fala que a gente é marketing, assessoria, a vocês maior falam, não? assessoria de marketing do Brasil é a V4 Company. Quando a gente fala aí hoje de resultado, a gente fala que a agência não traz resultado. Por quê? Quando você a agência agencia algo. Então a gente não tem rabo preso com plataforma, a gente não tem comissionamento em cima de nada. E nosso foco é é o resultado final, não o produto. Sabe? De fato, ali um post ou uma campanha. A gente faz tudo que é necessário para você conseguir vender mais através da internet. Então, assim, não é só vou fazer um pacote de 6 posts, a gente nem entra na parte de social media, porque não vai dar resultado. Não é que post não é importante, viu, moçada? É importante. Mas a gente investir nosso tempo e know-how em cima de coisas que vai dar mais resultado. O famoso lei de Pareto. Você acha que você conhece aí, João? Que é, de fato, focar naquilo que traz a maior parte do resultado. Então, a gente foca naquilo que é campanha e parte comercial. Então, muita gente não sabe vender, a gente vai entrar nesse assunto aqui. Não sabe vender, que eu falo assim, não entende o processo de venda, não tem técnica. Porque venda não é só o cara que é comunicativo. É, de fato, a pessoa que tem técnica, que ela entende, que ela pergunta, né? Fala menos do que o cliente, enfim. Então a gente entra nisso, porque não adianta gerar somente lead. Tá, João, vai ter uma galera querendo comprar apartamento, mas e aí? Tá conseguindo vender, converter? Porque o lead da internet ele sempre vai ser mais frio, né? De maneira geral. Então a gente trabalha com essa assessoria. Então a gente entra de fato no business do cara, no negócio da pessoa. Legal, cara, e esse é o objetivo aqui mesmo, Filipão, assim, fazer post, fazer ali os criativos ali, um pedacinho do iceberg do negócio, né? Postagens e tal, um pedacinho, tem toda uma estratégia por trás da coisa ali, que se quer ter resultado consistente mesmo, tem que levar isso em conta, né? Legal. Hoje, se a gente for pensar assim, como é que é a sua atuação hoje dentro desse processo, Felipe? Assim, hoje como é que você trabalha? Hoje eu sou head de projeto, né? O account que a gente fala. Então o cliente entra, a gente faz uma reunião de kick-off ali, que é uma reunião de captação de insumos de informações. Eu vou desenhar o processo, então eu vou entender, fazer uma pesquisa competitiva, ver os principais concorrentes, ver o que está dando certo aqui no Brasil, às vezes até fora, dependendo do nicho do cliente. Então eu entendo o mercado, faço uma imersão de fato no projeto do cliente, monto um planejamento, então na semana 1 vai ser entregue isso, semana 2, semana 3, qual que é o nosso objetivo, quais são os insumos, a gente precisa, porque a galera quer vender o tempo inteiro, óbvio. Antes da gente pensar em vender, eu tenho que descobrir quais são meus números, meus indicadores, meus famosos KPIs, que são custo por lead, médio, qual que é o meu custo por venda, enfim, são os principais, assim, tem outros, mas os principais é custo por lead e custo por venda, para eu conseguir montar meu funil de vendas. Porque, com R$ 2.000 de mídia, eu consigo gerar 100 leads, então eu tô falando que a gente está pagando R$ 20 por cada lead, correto? Então, e desses 100 leads eu converto 5, por exemplo, ou 10, ou 20, vou colocar assim. Então eu sei que com 2.000 eu tenho uma taxa de conversão de 10%. Né? Então, de lead para venda, de fato. Então, eu vou começar a ter previsibilidade no meu funil, entendeu? Porque a gente normalmente faz a engenharia o contrário, né? Então, você tem que pensar, eu quero ter
20 vendas por mês, tá? Então, para ter 20 vendas por mês, quantos leads eu preciso ter? Ah, eu preciso ter, na minha taxa de conversão média, vamos botar 5%. Então, para eu ter 20, eu vou ter que fazer uma engrenagem reversa para saber, 20 vendas vai ser 500 leads, por exemplo, e para 500 leads eu preciso investir aí cerca de 10 mil reais. Ok, então eu faço uma regressão, vamos dizer assim, com o objetivo final que eu quero, e vou começar a entender. Só que para a gente chegar nesse patamar, a gente precisa ter insumo. Quanto que eu pago em média por lead? Quanto que eu pago em média por compra? Né? Não é nada exato, viu, João e galera que está assistindo, não consegue, não existe acertar o cu da mosca, que eu gosto de falar. Tudo é teste, tudo é validar. E tem empresas que passam, tem um mês que o custo por lead vai aumentar, por exemplo, eleições. Eleições agora, então o custo por lead aumentou porque tem mais gente anunciando, então tá mais caro aparecer, entendeu? Então você desespera, acha que sua campanha tá ruim, não é. Campanha ruim é aquela que não vende, aquela que tá trazendo resultados, ela é uma campanha boa, entendeu? E principalmente quando a gente fala de ticket médio, João, que é um ponto que é interessante. Mas no geral eu monto o processo e hoje eu tenho gestores de tráfego aqui para tocar. Eu estou sempre junto com eles e atuo um pouco no comercial ali também para fazer uns reparos na parte mais técnica do projeto. Top, top. Muito bom, muito bom. E hoje, se a gente trazer um pouquinho assim para o mercado digital, mercado imobiliário hoje, Filipão, qual que é a sua opinião, qual é a sua visão hoje sobre a presença do digital no mercado imobiliário? Eu vejo que está cada dia maior o digital presente no imobiliário, né? Principalmente com empresas inovadoras como a Quinta Andar, por exemplo, que trouxe essa visão de startup, de negócio de growth, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, que nada mais é que mentalidade de crescimento. Então, onde eu consigo crescer a minha empresa, né? O famoso growth aí. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, a pessoa ela tem necessidade, não é nem mais, é igual o Bill Gates fala, se sua empresa não está na internet, ela já morreu, não existe mais, ela não existe mais. Então, ela tem que estar bem posicionada. E quando a gente fala do mercado imobiliário, ô, João, a gente fala muito do corretor, pela questão do autônomo, né? Então, o cara, às vezes, ancora numa empresa grande, estilo Casa Mineira, e acha que o livro, né, vai ficar caindo lead ele só comendo aqui. E a gente sabe que isso não é o negócio, porque a empresa gera os leads, de fato, tem um marketing avançado, a Quinta Andar investe aí uma grana boa em relação a essa parte de geração de demanda, mas ainda assim o cara tem que fazer o seu. Porque igual eu converso aqui, né, hoje a gente está no WO, então tem uma unidade aqui da Casa Mineira, a gente conversa muito com corretores, e uma coisa que eu vejo, a galera foca muito no produto, na casa, mas não no cliente. Então tu quer botar teu apartamento no Buritis aqui, vendendo a cobertura, cara, não é o produto em si, sabe? Existem perfis ideais de cliente, claro, tem cara que quer comprar para investir, etc. Mas geralmente, né, na maioria das vezes, tem que pensar nos benefícios, tá? Então o que eu falo com a galera é, claro, é importante mostrar o imóvel, mas mostrar o imóvel tu leva o cara lá, ele vai ver. Mais importante ainda é falar quem é você. Ah, eu sou o Felipe, o cara que vai te trazer aí a solução em relação à parte imobiliária. Então, cara, o que você precisar na parte imobiliária é uma assessoria, sabe, João? O estilo que a gente fez com a agência e para assessoria é você fazer isso com a sua empresa. Qual que é o seu diferencial? Tem 1 milhão de corretor hoje em BH, né? Supondo esse número chutando, mas tem muitos. Então, vários imobiliários. Por que eu vou comprar com o João e não vou comprar com o fulano de tal? Porra, o João é um cara que eu liguei para ele, ele me atendeu, ele perguntou, ele é um cara que, enfim. Então, tudo isso, né, é a partir do tráfego. Então, você tem que se posicionar. O tráfego, ele te gera alcance, né? Então, eu falo que o tráfego é um ventilador. Se você botar bosta no ventilador, vai espalhar. Se você botar coisa boa, vai espalhar coisa boa. O ponto em questão é saber usar o tráfego como uma ferramenta que te impulsiona, de fato. Então, cara, eu sou o Felipe, sou especialista em imóveis aqui na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Já fiz X vendas, estou aqui de fato para te assessorar. Não quero te empurrar produto, quero te empurrar uma solução, tá? Quero solucionar a sua dor. Qual que é a sua angústia? Ah, é morar perto do trabalho? Ah, é morar perto do trabalho da minha esposa? Enfim, então tudo isso tem que deixar bem claro nas suas redes sociais. Eu mais vejo a galera pegando foto, vídeo de imóveis, ficar postando. Eu falo, cara, isso aí é igual um panfleto da Ricardo Eletro, entendeu? Cara, beleza, você pode vender, João. Esse que é o ponto, que é a falsa sensação de crescimento. Você vende um nesse. Aí você fala, não, mas isso dá certo. Realmente dá, quando a pessoa quer comprar. Sei lá, um imóvel custa 1 milhão, né? Normalmente o preço dele médio, aí ele tá 600 mil, realmente você vai vender. O cara tá ganhando 400 de trade ali. Mas, cara, você tem imóveis assim o tempo inteiro? Não tem. São oportunidades, né? Quando a gente volta no marketing fundamental, a gente fala de preço, prazo e promoção. Nesse caso, o preço tá muito bom, né? Tá a promoção ali em relação a isso. Então, de fato, vai vender. Mas pensando em previsibilidade, que é o que a gente analisa hoje, projeção, né, da sua carreira, cara, você tá fazendo um trabalho de enxugar gelo. Porque você vai trabalhar isso hoje, amanhã ele vai derreter e você não vai ter mais, de fato, ali algo que vai te diferenciar. Então, acho que o mais importante no tráfego, no mercado imobiliário, é trazer a sua autenticidade em prol do tráfego, entendeu? Não pensar só em produto, mas pensar em se impulsionar. Você criar uma marca, entendeu?
Felipe, mas eu não sou blogueiro, né? A galera tá pensando assim, não sou bom de fazer vídeo. O João é bom, o cara parece que já nasceu para fazer. Rapaziada, não existe esse negócio de nasceu para fazer. Cara, você não precisa gravar vídeo de fato. Pô, você pode fazer um post com sua foto, por exemplo, e colocar isso, né? O que eu falo muito, João, é o seguinte, tem duas modalidades. Ou você adapta ao mercado, ou você cria outros tipos de mercado. Pô, tem gente que nunca não tem nem Instagram e vende imóvel pra caramba, tenho certeza. O cara tem o quê? 30 anos de mercado, tem uma carteira gigantesca, tem um network fodido. Aí eu falo, entenda o seu posicionamento. Eu acabei de entrar no mercado imobiliário, não sou ninguém, ninguém me conhece. Como é que a pessoa vai comprar de ti, velho? Então, pô, pensa como se fosse uma PJ, de fato, que vocês são. Então, pensa como se fosse uma empresa. O que eu preciso ter uma proposta de valor, uma proposta única de valor. Qual que é? Cara, eu vou estar ali, tipo, mostrando para o cliente vários imóveis com qualidade, preocupação, e esse é o meu posicionamento. É claro, isso já é intrínseco, que teoricamente já teria que ser bom, assim, mas é importante reforçar isso. Porque aí porque normalmente a galera não fala. Então, quando você posiciona nisso, igual eu falo, na internet você pode ser o que você quiser. Então, se eu falar assim, sou o Felipe, o maior gestor de tráfego do Brasil, quem não entende vai achar que eu sou o maior gestor de tráfego. Por quê? Porque eu falei. Entendeu? Então é muito de você saber se posicionar também. Claro, tendo uma linha de entendimento para não ser falcatrua, para perder credibilidade, mas também reforçando o seu brand pessoal. Ô Felipe, me conta um negócio, cara. E essa coisa de... Porque isso é uma questão muito forte, assim, entre os corretores, assim. Boa parte das pessoas tem essa dificuldade. Falar, não gosto de aparecer, não gosto de me expor, não sei o quê e tal. Aí entra uma série de questões ali, às vezes até psicológicas ali, do medo de não ser aprovado, né? Do medo de não ser amado ali pela audiência ali, né? Sei lá. Mas às vezes as pessoas, elas têm um pouco dessa resistência. Mas se for pensar pelo lado financeiro, você que conhece aí, eu queria escutar a sua visão, até de outros mercados, você conhece os bastidores de campanhas, de estratégias digitais assim mais amplas até. O custo do lead, ele muda, ou seja, o custo da venda, vamos falar assim, ele é diferente quando dentro do perfil ali, dentro de quem está promovendo aquele anúncio, ele faz esse trabalho de brand, ele faz esse trabalho de marca pessoal, assim, ele aparece ali, ou não fazendo vídeo, mas mostra ali coisas ali da pessoa, não só a oferta. Muda o valor Demais. da venda? Mas assim, é exorbitante. Por quê? Aí eu vou trazer o racional. Muda, primeira resposta, muda muito. Segundo, o porquê disso. Quando a gente fala de venda, a gente fala de relacionamento, correto? Venda e relacionamento. Vai ter os níveis de consciência. Então tem gente que nem sabe o que é comprar imóvel, nem sabe que pode comprar imóvel. Eu acho que esse é um ponto assim que é muito incisivo. Eu acho que é tornar até um ponto de dica para quem tá, os corretores que estão assistindo. Cara, entender que muitas vezes a gente está pensando só em vender, tem gente que não sabe nem que pode comprar, irmão. Pô, tem imóvel que. Eu mesmo, por exemplo, sou um cara mais novo, eu não sabia nem quanto que era uma parcela de imóvel praticamente. Achava que era tudo, sei lá, 7, 8 mil. Não, véio, você consegue fazer uma tangibilidade, você faz uma entrada, eu acho que trazer um pouco mais desse conteúdo de entrada, sabe? Porque, pensa comigo, a gente tem uma analogia, João, que é o seguinte: vai ter uma árvore e várias frutas, tá? A oferta, quem quer comprar está pertinho. Então todo mundo oferece, todo mundo oferta. Agora, quando a gente fala de geração de valor, de pessoas que estão lá em cima, que podem vir a comprar, é justamente com relacionamento com o brand. Então, por exemplo, você acha que a Todd gasta muito, muito dinheiro com campanha de conversão? Não, já tem um brand fudido. Então você já pensa em chocolatado, você vai no Todd. Você já pensa em tênis, por exemplo, você vai e pensa em Nike. Tudo isso remete à estrutura do seu cérebro. Então você já coloca, por exemplo, imóvel, né? Estou precisando, alguém está precisando no meu meio. Eu vou no João Lacerda, irmão. O cara é profissional no negócio. Eu já tenho uma tangibilidade, porque eu conheço ele, já vi ele. O mal, né, das pessoas que anunciam as empresas é achar que marketing direto é a solução. Então, eu pego um imóvel, anuncio, não deu certo na minha cabeça, que eu não vendi, eu perdi. Existe uma frase que é muito engraçada que não tem como perder dinheiro em tráfego. Se você não atingir seu resultado, você ficou mais conhecido. Então, é muito importante você estar na cabeça das pessoas. Por que a Coca-Cola fica patrocinando geladeira, boteco? Cara, os caras ficam na mente dos outros o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então eu gero valor para o meu cliente, por exemplo. Um ponto que eu acho que é muito interessante, até mesmo antes de entrar em tráfego, João, é definir um posicionamento. Sabe? Então, qual que é o tipo de imóvel que eu quero abordar? Qual que é o tipo de pessoa que eu consigo ter mais facilidade de conversar? Porque isso é uma coisa que a gente não pensa muito, mas faz total sentido e diferença. Se eu sou um cara mais novo, por exemplo,
eu tenho facilidade de conversar com pessoas mais novas, né? Enfim, né? Pensando numa hipótese. Por que eu não foco na galera de 25, 26 que tá, sei lá, médico, que tá querendo comprar? Eu tenho que definir um lugar que eu posso. Ah, Felipe, então você tá querendo dizer que eu não vou vender pros outros? Não, vai, se cair. Mas focar naquilo, que você. A comunicação já é direta. Igual o João. O João agora é treinador de corretor. Pô, a comunicação dele é toda nas dores, nos anseios de quem é corretor. Então eu tô aqui por causa disso. Porque ele sabe que o anseio de um corretor é, de fato, esse digital, essa parte de tráfego. Então, é você pensar no que aquela pessoa quer. Então, pô, o cara que acabou de formar em medicina, por exemplo, tá querendo comprar um imóvel, casou, sei lá. Mano, o que ele tá precisando de fato? Você já parou pra pensar? Você já gastou um pouco de energia do cérebro? Ou você só quer empurrar produto para todo mundo, que o cara não tem nem dinheiro, de fato, ali para comprar, nem ficha, e tu apresenta os 15 imóveis para ele. Então, eu falo, cara, tem que ter qualificação, tem que ter o lógico, o racional e esse autoentendimento, né? Porque uma vez que eu tenho, por exemplo, essa parte de perfil ideal de cliente na minha concepção, eu faço um brand em cima disso. Fica até mais fácil de criar conteúdo quando eu crio conteúdo naquilo que eu gosto, naquilo que eu tenho mais facilidade. Porque eu sei que é difícil. Às vezes você é um cara muito formal, você não vai ter dificuldade para conversar com um cara com várias gírias ali. Você vai ficar um pouco, sabe? Você não cria conexão, não tem rapport entre você e ele, né? Tem cara que é mais coringa, cara. Tem desde um patamar lá de cima até um cara mais de baixo. Mas são exceções, vamos dizer assim. Então, acho que é interessante, primeiro, criar esse perfil, o que eu sou, quais são os tipos de cliente que eu quero da minha carteira, que eu tenho mais facilidade de vender, né? E a partir disso, você cria um posicionamento. E, cara, não precisa postar vídeo de rosto o tempo inteiro, mas tem que mostrar no Instagram, por exemplo, um vídeo simples. Quem sou eu? Tem que deixar bem claro quem é você e o que você vai agregar na vida da pessoa, sabe? Então, é importante postar imóvel? Claro, é importante, sim. Tem que ter um conteúdo ali de imóvel, a pessoa ver o que você trabalha também, porque senão ela vai achar que você é blogueiro, né? Mas é importante demais, cara, se bater no seu posicionamento. Exemplo, fiz uma visita, velho, tira uma foto com o cliente, ó, mostrando o imóvel aqui, ó. Esse aqui é o Michael, o cara tá querendo comprar um imóvel aqui, não sei, ó, pedindo. Isso é uma exposição, tá, galera? Pega a essência, não um exemplo. Mas cria um conteúdo da sua rotina, cria um storytelling que a gente fala, que é a narrativa. Então, por exemplo, ó, o Michael acabou de fechar negócio aqui, cara, ó. Tava precisando de comprar um imóvel perto do trabalho, tava gastando aí 4, 5 horas do seu dia para chegar, agora vai gastar 15 minutos. Cara, você faz uma dor, você pega um exemplo e conecta com o cara que tá te seguindo, cara, porra, tu precisa morar perto do trabalho mesmo, gasta um maior tempo, aí você fala na coragem, quanto que vale a sua hora? Então você vai angariando, de fato, ali no cara a percepção de valor. Então ele não nem queria comprar, mas ele tem a dor de morar longe de serviço, entendeu? Então você gera essa sensação de pertencimento e de necessidade. Isso é importante, porque se você ficar postando só tráfego direto sem conteúdo, meu amigo, você vai ficar concorrendo com Quinta Andar, você vai ficar concorrendo com... Nem com Quinta Andar, porque os caras nem têm conteúdo. Então, você vai ficar concorrendo com a manada, que eu falo que é a galera que não faz direito o negócio. E aí fica mais Dói caro, no bolso, né? dói muito no bolso. Né? Então tem até outras empresas. A primeira campanha que a gente fala, João, é sempre de aquisição de público, tá? Então a campanha precisa ser visto, cara. Então quem é o Felipe? Então tá, o Felipe é esse cara. Aí depois você pega esse mesmo público que te conheceu e faz um marketing para ele de imobiliária, por exemplo, do imóvel, falando de alguma coisa. Por quê? Ela vai ter mais tendência até a visualizar mais seus stories, tá? A visualizar mais seu anúncio. Por quê? Porque ela já te conhece. Então se um anúncio que aparecer do João para essa galera que tá assistindo, vai ter muito mais engajamento do que quem não conhece o João. Ah, o que esse cara tá falando? Não, vou pular, vou pular, vou pular. Não, opa, peraí, o João tá fazendo anúncio? Deixa eu ver. Se eu vi esse cara falando um negócio, eu vi esse cara falando um negócio de imóvel, deixa eu ver o que ele tem a falar pra mim. Entendeu? Então você gera rapport, você gera conexão e você gera o início de um relacionamento ali. Massa. Felipe, você tocou num ponto aí, cara, que eu acho que talvez assim seja, me corrija até se eu estiver errado, mas talvez seja um dos primeiros passos aí para ter uma estratégia mesmo assim de promoção da própria marca ali, enfim. Talvez seja um primeiro passo e muita gente às vezes tropeça nesse primeiro passo, que é justamente, você falou um pouquinho, mas se você conseguir trazer ali um passo a passo simples ali de como eu estruturo o meu público, quais critérios eu levo em conta para eu poder definir qual é o meu público, e aí baseado nisso eu vou fazer divulgação, vou fazer postagem para esse público, vou fazer impulsionamento para ele, vou vender para ele. Como que eu defino esse público? Se você puder colocar uns hacks aí pra gente poder sair com isso. Seguinte, normalmente, quem cria campanha, não só corretor, tá, pessoal? Porque às vezes fica parecendo, esse cara, esse gordinho, nem gosta de corretor, não é isso não. Eu falo de maneira geral. Você faz a campanha ao contrário, porque o Facebook te induz a fazer o contrário. Você começa com o objetivo, depois você vai para o público, depois você vai para um anúncio. Você tem que fazer o contrário, você tem que ir do anúncio, depois você vai para o público, né? E o objetivo ali primário, que sempre vai ser, enfim, decorrente daquilo que você quer trazer com a campanha. Qual que é o ponto? Quando eu analiso o meu imóvel,
eu tenho que fazer um debriefing dele. Debriefing é entender de fato quem é possível comprador dele, né? Questão lógica, mas a gente negligencia. Tudo que é muito fácil e automático acaba tendo erro no futuro, no longo prazo, porque, pô, eu abro o computador, eu já sei, de olho fechado eu consigo criar uma campanha, que eu abro toda hora. Mas às vezes eu paro dentro de casa, num sábado, para ver funcionalidades novas, coisas que eu não estou vendo, estou sempre estudando, porque sempre tem alguma coisa diferente. E no mercado imobiliário, no digital também, tem sempre uma coisa diferente. A gente sabe no mundo em geral. Então, João, pensando em eu tenho um imóvel aqui de 600 mil. Quem que são os possíveis compradores dele, por exemplo? Eu já vendi dentro do meu Instagram imóvel de 600 mil? Não. Então, beleza, que a maioria acho que não tem vendido. Então, você vai fazer um debrief. Cara, esse cara, qual que é o estilo de comportamento dele? O cara normalmente ele é assim, assado. Vocês têm uma base de dados incrível aí na Casa Mineira, vários colegas que já venderam, eles podem te falar. Cara, ô João, você já vendeu imóvel num apartamento de Vila da Serra? Ô, João, já. Então, mano, qual que foi o cara comprador? Né? Não sei como é que funciona essa dinâmica de troca de informação, mas eu acredito que você é bem tranquilo. Então você pergunta e começa a fazer um debrief, você faz um teste de 3 públicos, por exemplo, um público de interesse, botar viajantes frequentes, alto luxo, um público de engajamento, por exemplo, eu acho que eu tenho alguns potenciais clientes na minha base de seguidores. Então, você faz um público personalizado, que a gente fala que é um público que interagiu com você no Instagram, você joga no YouTube, você acha como criar público personalizado dentro do Facebook, Instagram. Então você faz um público de engajamento. E um terceiro público você faz um negócio meio zoadão, assim, tipo, sei lá, pessoas que têm interesse em golfe, em Prada, enfim, uma questão de luxo, por exemplo, sei lá, né, não 600 mil não, mas, sei lá, 1,5 milhão, pode ser. Aí você faz uma lógica, sabe? Porque eu falo que é tudo uma questão, João, que é o marketing dá uma falsa percepção de ser fácil. Porque é meio que lógico, né? 1,5 milhão, eu vou vender pra galera que tem grana. A galera que tem grana não tem isso, isso e isso. Mas se você validar isso com constância, dá certo, tá? Não tem fórmula mágica. Porque eu falo que assim, os caras falam assim, não, eu queria ver uma campanha que esse Felipe cria. O João já teve a oportunidade de ver umas campanhas na época da apresentação, não tem segredo nenhum, tá? É o passo a passo, é ler o que está sendo escrito na plataforma e ser condizente. O que eu sempre falo, João, é o seguinte, fez a campanha, estruturou, faz um print dela assim e começa a entender qual que é meu anúncio, qual que é meu produto. A minha comunicação no meu produto é só foto estática, ou eu conto uma história lá dentro, ou eu tenho alguma diferença de propósito de valor, enfim, de preço, produto, prazo, promoção. Eu tenho um produto bom, eu estou com uma praça boa, é uma localização boa, enfim, eu estou anunciando. Na hora que eu entro nos canais de público, é o gap que você falou aí, eu tenho públicos pertinentes, eu estou testando assim com 1 milhão de interesses, né? Porque é normal, assim, o Facebook é uma ferramenta meio ruim, assim, que ela te induz ao erro. Você entra lá, tem lá. Você põe lá, viajantes frequentes. Na hora que você clica em sugestões, aparece 1 milhão. Você vai colocar 1 milhão de interesses. Aí você nem sabe qual que deu certo. Por quê? Porque você colocou tudo. Aí você vai colocar lá, Mercedes-Benz, a BMW, não sei o quê. Então que você olha, você tem lá 20 interesses que você não consegue ter consistência no entendimento do resultado. Então, assim, é válido o teste? Claro que todo teste é válido, eu falo dentro do digital. Mas, assim, pensando logicamente, tem alguns públicos que você consegue ser mais assertivo. Justamente entendendo que você pode atribuir num público de engajamento do seu perfil, num público, por exemplo, de interesses em marcas de luxo, ou então num público, por exemplo, de zonas regionais. Então, a galera que compra Vila da Serra mora lá no Alphaville, por exemplo, sei lá, para investir. Então, pô, Pina, eu falo que é muito de fazer. Campanha é 80% planejamento e 20% execução. Executar é muito fácil, clicar no botão, tudo. Agora, você pensou na sua estratégia? Faz sentido? Tem uma lógica por trás, ou eu estou só ofertando e quem comprar, comprou, quem quer comprar, vai comprar, eu estou soltando o mundo, sabe? Porque eu falo que é uma pressão, você quer, igual o zagueiro, a bola vai quicar, você vai respirar e dominar ela, tentar sair, ou você vai dar um chutão pra frente e se cair no pé do atacante, o meu cara mete gol. Então, você tem uma lógica por trás, sabe? Então, assim, pô, eu tô investindo dinheiro, né? É uma coisa que não é de graça. Então, pô, será que não faz mais sentido eu sentar, dedicar tempo para conseguir entender como criar essa campanha, se faz sentido? Ou eu vou só botar para rodar, sem pensar, e vou falar depois que tráfego não funciona, sacou? Então, o mais importante é fazer o contrário. Pensa no seu anúncio ou produto, pensa na comunicação. Qual que é o público que você vai atingir com esse anúncio? Aí você bate comunicação no produto, lá no Ads, no vídeo que seja, no estático, né, no post, e aí você vai fazendo debriefing de vários públicos que são pertinentes a esse produto, né? São médicos, são advogados, são pessoas A, X, B, enfim. Você vai pensando em cima disso. Mas o mais importante é bater. Porque normalmente você cria campanha, você põe um público que você acha e o anúncio não comunica com o público. Então, por exemplo, se eu vou falar para médico, eu falo assim, eu ponho um anúncio lá, 200 mil, não sei o quê, pá. Cara, se esse cara tem realmente um interesse em comprar, ele vai comprar. Mas se ele tiver se fizer sentido para ele, mas normalmente não eletrifica o cérebro. Igual eu falei, imagina um anúncio, você pegando um cara que acabou de comprar um imóvel, pede ele, né, a permissão de gravar um vídeo e põe, o cara acabou de economizar, aí você faz, por exemplo, vamos supor que é 5 dias lá, pô,
por dia, 5 horas por dia, você faz uma matemática básica ali, né, de 5 vezes 5, 25, de 100 horas, por exemplo, por mês, né? Então ele economizou aí cerca de, sei lá, vamos supor que é 100 reais, R$ 1.000 aí no mês, enfim, você faz uma matemática, mas você ancora uma história, João. Acho que o mais importante que a comunicação, sabe? Porque, velho, Felipe, eu não sei gravar, beleza, mas escreve isso, então, põe lá, João acabou de economizar porque morou não sei o quê. Então você consegue, de fato, trazer uma estrutura de campanha. É isso a campanha. Quando a gente volta nos primórdios de publicidade e propaganda, é sempre sobre contar uma boa história. E não, de fato, de querer só ofertar. O que eu falo, volto a dizer, colocar vídeo, colocar foto, carrossel, é fazer commodity, tá? É vender café, como é que fala? Moída não, verde, é vender café verde. Você pode ter resultado? Pode, mas você vai ter que fazer muito para ter um resultado. Agora, não faz mais sentido, às vezes, você pegar o seu cafezinho ali, pensar nele e fazer uma matéria-prima mais aprimorada para conseguir gerar mais resultado, né? Então, é muito disso. Público é o anúncio. O anúncio condiz com o público? Ok, o público condiz com o anúncio? É coerente? Faz sentido? Aí eu vou, entendeu? Não existe hack em relação a público, sabe? De fato, vai ser esse público, vai ser esse aqui. Enfim, não tem. Felipe, você falou um negócio que eu vejo que é importante, né, cara? Que é a coisa do teste, assim, né? E até mesmo para eu validar, entrando um pouquinho nessa coisa do público. Tem algum quantidade de públicos assim que tem um retorno melhor, para até mesmo para poder testar, do tipo assim, coloco 3 públicos para não abrir demais, é o que você falou, e aí às vezes abre demais, eu não sei qual que deu certo. Qual que é o fiel tudo da vai balança? depender, João, quando a gente fala de campanha, de tráfego, tudo vai depender do seu orçamento, tá? Se você tem muito orçamento, você vai conseguir realizar vários testes rápidos. Então, você compra dados. Porque tráfego compra dados. Então, se eu consigo ter grana para investir, grana que eu falo um caixa, porque eu estou conversando aqui, eu dei falo aqui mais que um amigo falou uma coisa que é muito importante. Quando a gente fala de investir, né, em tráfego, é sempre quando tá morrendo. Então, o cara só quem tá em tráfego quando ele tem pouca grana. Quando ele vendeu imóvel, recebeu comissão gorda, ele quer ir pra praia, não sei o que. Esse que é o erro. É parar de ser emocionado. Porque aí, quando tá morrendo, você tem pouca verba, consegue fazer poucos testes, e a tendência, a probabilidade de não acertar. Né? Mas quando a gente volta nesse assunto de qual que é uma lógica, tá, João? Quando a gente fala de criar público, cada público tem por si só um conjunto, você não consegue misturar vários públicos dentro de um conjunto. Então, dentro de um conjunto de campanha, vai ter um público, ok? E dentro desse conjunto, você tem um investimento mínimo de R$ 6 por dia, tá? Então, o ideal é você pegar seu budget, seu orçamento mensal ali no caso, e falar, cara, eu tenho R$ 1.000, ok. Aí, para R$ 1.000, para eu rodar ali por dia, né, pensando numa estrutura mínima, dá R$ 33 por dia ali, em média, né, agora de cabeça. Mas enfim, então com R$ 30, por exemplo, vamos botar 30 por dia, eu consigo fazer dividir por 5, eu consigo testar 6 públicos nesse caso, tá? Então eu consigo validar 5 públicos com esse orçamento. Então o seu teste vai ser sempre validado em cima do seu orçamento. Sacou? Sempre que você tem mais orçamento, você consegue testar mais, com o mínimo diário. Mas qual que é o ponto que, assim, é crucial? Cara, você está vendendo imóvel caro. Imóvel caro, assim, eu sei que vocês não têm, o preço do imóvel não é a sua comissão, obviamente. Mas você tem que ter entendimento que o próprio Facebook, ele faz uma leitura disso, tá? Depende, se você botar o preço do imóvel, eles leem isso aí. Quando você tem e-commerce, por exemplo, produto mais caro, você vai ter CPA mais caro, custo por aquisição mais caro. Então, quando a gente fala disso, é entender até o racional. Porra, se eu botar R$ 6, eu vou estar atingindo o mínimo. Talvez não faz sentido eu pulverizar 6 em 5. Sabe? Talvez faça mais sentido eu colocar 3 públicos e botar mais orçamento, para eu ter a rampagem mais rápida. Porque se eu testar mais público com menos verba, eu vou demorar mais tempo para testar. Então eu sempre recomendo 3 públicos aí, para você conseguir colocar. Faz 3 tipos de persona ali e bate em cima das 3, tá? Aí dá R$ 18 diário, né? Minimamente. Eu recomendo sempre testar com 35 dias. 35 é a base que a gente trabalha aqui na nossa empresa hoje também, para conseguir validar isso aí. E pensando que é prazo. Você falou um negócio que é chave, né, o Felipe? Que é às vezes o corretor, né? Ele quer fazer esse trabalho quando a água tá batendo na bunda, né? Aí já ficou, o negócio ficou apertado já, né? Então, assim, tendo essa visão, no momento ali que você faz uma boa venda, tem uma comissão legal, você está num ponto equilibrado financeiramente, essa é a hora boa também, né, Felipe? Não esperar o negócio zebrar, não, né, cara? Porque não é só conseguir o cliente, tem toda a coisa de criar a sua marca pessoal ali para que os seus clientes futuros eles fiquem mais baratos. Exatamente, porque assim, mas é normal do brasileiro também. Você só quer de fato ali, você só quer fato
investir quando você tá morrendo, você vê a necessidade de fato, porra, preciso mudar alguma coisa. Aí quando você ganha grana, você fala, ah, marketing não funciona, não. Caiu um cliente aqui lá da central de leads, lá o cara é bom pra caramba, eu vendi. Aí você tem essa falsa percepção. É de fato importante ter essa visão de negócio. Por isso que eu falo, cara, sempre pensa que você é uma empresa, cara. Empresa, você não pode pegar o lucro inteiro e botar no bolso. Se você não tiver caixa para fazer uma manutenção de verba de marketing, de pensar em questão estratégica, de fluxo, você vai quebrar, entendeu? Aí se você tiver no 0 a 0, você quer botar aí R$ 600 para rodar anúncio. Pode dar certo? Igual eu falo. Existem duas coisas, a melhor analogia que eu uso hoje em marketing. Existem duas coisas, possibilidade e probabilidade, tá? Quando a gente vai na estatística. Eu posso pegar uma pedra, João, é certo, tá? Tem uma pessoa que vai comprar. Tem 1.000 pessoas lá, ela tá lá no meio. Eu posso tacar uma pedra e acertar na cabeça dela? Posso, não posso? Agora é provável que eu acerte no meio de 1.000? Porque Chance você tá com o olho pequena, treinado, né? você não sabe onde que ela Mas tá. Então você joga. Ela pode estar no pontinho, ela pode estar lá na frente. Tráfego é isso. Então, assim, se você não conhece o público e quer fazer marketing direto, você vai estar com a venda tacando a pedra pro alto e querendo bater na cabeça do comprador. Você pode fazer? Pode. Aí essa galera que vende assim, meio que estraga o mercado. Porque você chega e fala, não, o cara ele já vendeu o tráfego direto, sem falar as áreas de Felipe falou de aquisição de público, sem gravar vídeo, sem dancinha de TikTok, de não sei o quê. Mas assim, a gente fala do processo. Se você quer seguir um processo, que processo, qual é o conceito de processo? É algo que que volta, tem repetição. Você consegue seguir e ter resultado. Agora, se você quer na emoção ali de ser um emocionado e ficar fazendo campanha aleatória, aí é uma questão de princípio, né? O que você quer pro seu negócio. eu gostei de uma palavra que você falou que eu quase nunca ouvi no mercado imobiliário, que chama-se previsibilidade. Aliás, eu tive no Conecta semana passada, que é um evento de marketing digital, um evento Uhum. para o mercado imobiliário, né? E eu conheci um cara lá muito fera e ele é do mercado de aluguel. E por que ele foi só para o aluguel? Ele falou, cara, eu não consegui ficar em venda porque não tem previsibilidade. Talvez porque a gente não utiliza tão bem essas ferramentas e não tem essa visão mais macro do trabalho, assim, né? Da coisa das campanhas, da marca pessoal. Então, eu concordei com ele e acho que talvez esse trabalho que vai trazer mais previsibilidade. É tudo que o corretor quer, né? Você saber em termos ali quanto que você vai investir, quanto que vai voltar para você, quanto que você pode fazer sem estar no sufoco, né? Então, essa previsibilidade é uma novidade que o Quando digital a gente traz fala, para o João, até nosso um mercado. ponto que há dentro, quando a gente fala de mercado, a gente sempre acha que é infinito, né? Na cabeça, às vezes, da galera tem, sei lá, você já pensou parar quantas pessoas tem BH? 10 pessoas têm BH, quantas têm condição de comprar um imóvel? E aí, no que você vai começando a fazer esse debriefing de novo, engenharia reversa do público e da onde você consegue atuar, você vai ficando preocupado, que você falou, é pouca gente. Mas como assim? E justamente isso, cara. Então você tem que, assim, pô, sei lá, BH tem quantas pessoas? Nem sei, uns 3 milhões, 4 milhões de pessoas? Tá, dessas pessoas, Mais ou vamos menos, supor mais que, ou assim, menos. sei lá, 3% tem condições de comprar um imóvel, 4, 5%. Então, a gente está falando aí de uma galera de, sei lá, menos de 200 mil pessoas que têm potencial. Então, assim, é difícil achar, óbvio, e difícil gerar esse valor. Então, você tem que fazer um trabalho, é árduo, porque trabalho é trabalho. Trabalho, quando a gente fala da tradução lá do grego, a gente fala tortura, de fato, porque trabalho dá trabalho. Todo mundo quer a fórmula mágica, uma campanha que vai gerar resultado rápido. Não existe isso, existe processo de entender meu público, entender meu posicionamento, gerar conteúdo que eu falo, não é só dancinha do TikTok, é ser um cara que gere valor para a pessoa. Eu falei, cara, um conteúdo que fale, você tem R$ 1.500 hoje para investir no imóvel de aquisição sua, sabe? Tem até um amigo meu que chama Marlon lá de Monlevade, cara, ele é muito bom, ele é especialista, ele botava assim, especialista em primeiro imóvel. Então, cara, ele era um cara que ia para a porta da usina, da Celular para completar, porque era o nicho dele. Então ele sabia onde a gente tinha que atuar. Fazia tráfego, fazia, mas o negócio dele era ali, ó. Ele pegava o cara, bicho, não, ele deu até vontade de comprar imóvel com ele na época, de tanto valor que ele gerava, sabe? Então ele falava sobre questão de aluguel, então ele arrancava pro primo rico, por exemplo. Ele arrancava e falava, você acha que você tem que alugar? Aí ele batia nas dores, imagina, você tem sua família, o cara pede imóvel, e não sei o quê. Então, coisas hipotéticas, mas que fazem um puto sentido na hora que o cara tá ali. Então o cara falou, porra, eu preciso comprar imóvel, valorização do imóvel em relação a IPCA, e não sei o quê. Então foi que o corretor tem que ser inteligente também. Tem que ser um cara astuto. Não pode ser um cara só empurrador de produto. É vendedor. É persuadir ou dissuadir. Persuadir é quando você põe alguma coisa na cabeça da pessoa e dissuadir é quando você tira de fato.
Então, às vezes a pessoa põe que é só aluguel, igual gente nova. Hoje, por exemplo, comprar imóvel para pessoas novas não faz muito sentido. Agora, você consegue tirar isso quando você fala de família, de construir raízes, você conta histórias. Eu falo que marketing, cada vez mais, eu falo que é histórias. Quando você conecta uma história, por exemplo, o negócio fica bom. Eu pego um caso, por exemplo, se eu fosse vender para a galera do corretor. Ah, sabia que o João começou conosco aqui, não sabia nada, a gente fez o passo a passo aqui, 1x1. Com 3 meses, o cara começou a vender, vendeu um, depois vendeu dois, depois vendeu quatro, começa a escalonar porque ele teve previsibilidade. Então ele plantou 3 meses. Esse que é o ponto. Você consegue plantar 3 meses, que você acha que é prejuízo. Agora, quando você consegue plantar, e aí é fato, João. Quando você planta, você colhe. Entendeu? Não tem outra escolha, outro paradigma de fato para seguir. Quando você planta, você colhe e padrão. Entendeu? Legal, legal sua frase aí do tipo, ó, deu até vontade de comprar com o cara de tanto valor que ele gerou. Olha só, essa aí é para anotar, hein, corretores? Isso aí veio do coração do Marrom, homem, né? bruto. Muito bom, muito bom. E é isso mesmo. E Felipão, trazendo um pouco assim para o tema nosso mesmo aqui, se a gente for pensar, beleza, fizemos lá a campanha, conseguimos gerar ali os primeiros leads ali, ou já estamos gerando lead e tal. Quais as melhores práticas para que a gente possa fazer o acompanhamento, o pós-campanha mesmo ali e não deixar, porque eu tenho escutado muito, sabe, Felipe? Corretores que estão fazendo campanha e depois falam, cara, eu não estou conseguindo acompanhar, eu tô desperdiçando dinheiro. Eu vi coisas desse Mas, tipo essa semana agora, inclusive. cara, Como é cada que você, vez o que você mais, sugere? até na V4, tá? Cada vez mais a gente tem trabalhado na questão comercial do que só na questão do marketing, tá? Por quê? O marketing ali, gerar demanda, eu falo que não é o ponto mais difícil, tá? Se o cara for minimamente ali, lógico, entender a plataforma, que eu falo que é tirar tempo também. Você quer explodir de lead, você não fica 2 horas no Facebook. Você nunca leu nenhum vídeo, você nunca viu no Sobral que é de graça. Você nunca fez nada que é que o negócio estoura de leads. Pô, aí eu falo que eu nem entro muito, que eu fico até puto. Falo, que animal, enfim. Então, a gente, quando a gente fala de gerar demanda, a gente vai ter o ponto em questão do comercial, o João, até o tema aí sugerido, cara, o relacionamento com o cliente, o famoso CRM, cara. Eu falei até com os amigos aqui cara, monta uma planilha, não precisa nem comprar um software, não. O software, quando você já tiver mais automatizado, você tiver mais volume, cria uma planilha, coloca lá quais visitas eu fiz hoje com o cliente tal, qual que é a necessidade dele. Já perguntou, eu estava conversando com o cara da Via Nobre aqui outro dia, que teve uma palestra no WO, falei, cara, às vezes você já vi casos de corretor que mostrou o imóvel lá, sei lá, 4, 5 vezes, chegou até a mandar contrato, o cara não tinha qualificação nenhuma financeira de comprar um imóvel. Falei, cara, você tem noção tanto que você perdeu em cima desse lead? Esse lead é caro. Sacou? Esse lead é caro. Você perdeu, você pagou R$ 2 ainda às vezes e acha que ele é barato, mas ele não é, ele é caro pra caralho. Pensa, você perdeu tempo, você perdeu o custo de oportunidade, você perdeu uma porrada de coisa que poderia ter feito, atendido um lead qualificado por causa disso. E a qualificação, João, não é dentro das campanhas em si só, porque a gente sempre acha que é alguma configuração, mas não é essa configuração. A gente fala muito sobre eu perguntar, o lead chegou para mim, olá, gostaria de saber mais sobre esse imóvel aí no Santo Agostinho. Aí o que é que o cara fala? Ah, já manda aquele textão. Foto do imóvel, característica, quadra, piscina, velho, tá cagando pra isso, meu amigo. Pergunta, fala, João, beleza, cara? Show de bola aqui. Qual que é a sua necessidade hoje? A gente tem vários imóveis, não sei o quê. Pô, hoje tá morando aonde? E tal. Você começa a pegar a informação dele. Então é muito importante a gente fazer o spin selling, que eu falo. Que é assim, o spin selling você faz na vida inteira, que é, primeira pergunta, situação. Entende o momento do cara, né, da pessoa, mulher, enfim. Depois que você entende o momento dessa pessoa, você vai entender o problema. Por que ela está querendo um imóvel? Porque é curiosidade? Às vezes a maioria das vezes é curiosidade. Ela é curiosa ou ela de fato ela quer comprar para mudar porque ela se separou do marido? Qual que é a necessidade, o problema de fato, perdão? E aí na hora que você sabe, né, o problema, você vai na implicação, que é, imagina a correria danada, separação, por exemplo, tem muita desordem, né? E aí é importante você ter um lar para você ter um ponto fixo, um porto seguro. Pum, batata no coração da mulher, ela acabou de separar, ela tem esse problema, você implicou o problema dela porque ela te falou, mas ela te falou por quê? Porque você perguntou. Eu falo que vendedor, João, tem que ser o cara que mais pergunta. Você tem que perguntar o tempo inteiro, perguntar, porque você molda toda a sua estrutura em cima disso. Então o lead chegou, eu entendi a situação dele, eu entendi o problema que a pessoa está, o porquê no caso. O problema quando eu te falo, pessoal, não é saber qual é o problema de vida que você tem? Ela tem 1 milhão. Por que você está querendo comprar um imóvel? Por que você entrou em contato comigo? Eu quero saber, eu estou curioso. Aí você fala, é curiosidade, você tem de fato uma intenção de compra? Felipe, eu acho que eu sou muito invasivo. Meu amigo, você está vendendo. Você está de fato trazendo uma solução para o cliente. Você não está ofertando algo assim, só empurrando o produto. Achei que você tinha caído. Então, eu estou perguntando para o meu cliente, um possível cliente, o lead que entrou em contato,
É a mesma coisa de eu falar assim, por que o médico perguntar por que você está sentindo dor? Teve alguma coisa? Você tem que saber a causa do negócio. Então você entendeu a situação, problema, implicou no problema. Cara, mulher acabou de separar, meu amigo. Não, você sabe disso, João. Acabou. Isso aí é tipo assim, se ela tiver dinheiro, de fato, você vendeu para ela. Acabou. Por quê? Porque você vai fazer tudo em prol disso. Então você pergunta qual que é o tipo de imóvel, os valores acessíveis hoje e tal. Aí você vai perguntando, pessoal, questão de dinheiro, de maneira mais sutil. Profissão, o que ela fazia. É isso num bate-papo mais assim, às vezes numa ligação, num pessoal, por exemplo, sabe? Porque na mensagem isso já é mais ruim de falar, porque a pessoa vai ter que descrever, sabe? Então, pô, separei, eu trabalho, não vai falar quanto que eu ganhei 7 mil reais, entendeu? Ela não vai falar isso. Então, você tem que saber tirar essas informações com técnicas, de fato, de venda. E aí, a partir do momento que você implica o problema, você vai para necessidade. Você fala, pô, para quanto tempo você precisa disso? Ah, preciso para ontem. Então tá bom. Porque, ó, tem esses imóveis listados, a gente consegue fazer uma visita amanhã cedo, eu tô com um horário meio abaixado, cria necessidade, cria urgência também. Você não pode falar, ah, bom, o dia inteiro, não. Aqui, ó, meu horário é de 8 a meio-dia amanhã que eu tenho livre. De tarde eu tenho outras visitas. Mesmo que você não tenha, mas fala isso. Entendeu? Você gera uma necessidade, uma urgência, um gatilho de urgência. E aí você começa de fato, a entender esse lead. Aí qual que é o ponto? Se o lead quebra nas primeiras perguntas, é curiosidade. Você manda os links para ela dos imóveis e fala, estou à disposição, caso precise e tal, mas você não vai trabalhar esse lead. Agora, o lead que trabalhou e falou assim, cara, eu tenho necessidade, tenho um puta problema, eu preciso mudar rápido, eu preciso de fato sair do ambiente que eu tô, eu quero comprar, eu já tenho dinheiro para investir, às vezes o cara até solta isso, não, eu quero comprar, eu tô com a grana e tal. Aí você trabalha esse cara. Aí o que eu falo? Essa pessoa que não qualificou, João, lá, eu vou excluir ela? Não, eu vou botar no CRM. Por quê? Porque eu vou manter contato com ela. Surgiu um imóvel lá numa região que ela queria, eu já vou e mando para ela automático. Eu coloco lá de fato. O que é a CM? Eu coloco lá de fato essa estrutura, eu coloco a necessidade do meu lead e eu já atribuo. Por quê? O que mais acontece? Eu fui alugar, eu fui mudar para Buritis, até um caso próprio. Cara, eu fiquei impressionado com a falta de profissionalismo dos caras. Mano, eles não perguntavam a minha necessidade, não perguntavam o porquê. E eu, como um vendedor de fato, eu ficava até assim, velho, que graça. Eu ficava meio que assim. A mulher me mostrava um negócio assim, numa má vontade, numa sem energia. Eu falo que vem de energia. Claro, tem gente que não gosta de conversar. Você vai adaptar, você vai falar assim, de fato, pô, João, beleza, gostei do imóvel, você me dá uma resposta. Então, vamos marcar um compromisso de você me enviar um feedback amanhã, mesmo você não gostando, mesmo você não querendo comprar. Então, assim, é saber montar uma estrutura de atendimento dentro desse lead e trabalhar, porque você consegue qualificar o cara, de fato, você consegue gastar tempo numa oportunidade, né? Porque eu falo que oportunidade só vira quando o lead é qualificado. Então, você tem uma qualificação. Então, pensando num cara do zero aí, João, o cara vende para médico, tá? Ele tá focado em médico, pessoas que estão ali recém, porque os apartamentos são flat, são coisas mais rápidas. O cara chegou na minha campanha de para médico lá. O que eu vou perguntar pro cara? Só as perguntas pertinentes. Beleza, às vezes o cara não é médico, mas eu posso usar as mesmas perguntas para entender qual a necessidade dele. Eu atribuo, não é um script padrão robótico. Tipo assim, João, qual é a sua necessidade hoje para imóvel? Aí eu olho aqui, a terceira, não é assim robotizado. É numa conversa, calmo, tranquilo, buscando de fato gerar solução, sabe? Não empurrar produto, não empurrar, eu tenho esse tem 15 imóveis, vamos ver amanhã? Irmão, pensa no tempo do cara. Sabe, é isso que eu falo, não tem empatia, vendedor tem que ser empático. O cara é empresário, o cara é médico. Você acha que o cara vai gastar, sei lá, 5, 6 horas, sei lá, enfim, 3 horas, que seja 2, vendo imóvel contigo? A não ser que ele não tenha essa necessidade incrível. Então fala, você tem alguns imóveis aí, qual é que são os pontos que você gostaria? Mapeia e traz a solução pro cara. Corretor tem que ser personalizado, entendeu? Não pode ser genérico. Genérico não vai fazer sentido. É concorrência, commodity, igual eu falei anteriormente. Então, o que eu mais vejo, os pontos mais importantes para a galera que está assistindo, qualificar o lead. O lead caiu no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, fazer perguntas. Eu tenho que ter algumas perguntas chaves para perguntar para a pessoa. Qual que é a sua necessidade? Por que você entrou em contato? Etc. Felipe, eu acho que isso tira um pouco assim, do meu padrão. Testa, então. Testa do seu jeito e testa nesse que eu tô falando. Eu tenho certeza absoluta que vai dar mais resultado nesse que eu tô falando. Não é resultado em venda, é resultado em ter um relacionamento com o cliente. E aí, tudo que você atender, galera, põe no CRM, porque nosso cérebro ele vai enganar a gente não decora tudo. E aí, esse cara que você entrou com ele lá no início do ano, por exemplo, depois de 6, 7 meses, ele pode entrar em contato contigo por causa do relacionamento. Pô, João, você tá aqui sempre mandando, sempre trocando uma ideia e tal, porque corretor fica ocioso, né, João? Não sei se está enganado aqui, mas tem cara que fica com o tempo, ele às vezes não tem visita, não tem mais nada, ele fica um tempo ocioso. Faz sentido ou não? Porque não tem muito o que você fazer também, né? Então, assim, tem uma hora que você fica mais na base, vamos dizer assim. Sim. Nessa hora da base, usa como forma produtiva, usa como forma de fazer relacionamento com o cliente. Aí qual é o ponto, João? O cara, por exemplo, ele não gosta de aparecer. Eu acabei de falar uma puta fórmula para ele gerar relacionamento. Coloquei
Fez campanha normal sem mostrar o rosto, campanha direta, você vai pagar mais alto no lead, mas você consegue converter ele no relacionamento. Mas você precisa de um CRM para o quê? Para fazer essa manutenção. Pergunta a data de aniversário do cara, sei lá, o cara quer comprar um imóvel para casar. Imagina, você sabe que vai ser no dia 26. No dia 27, 28, você liga pro cara. Fala, mestre, casou, e aí? Aí faz uma piada com o cara, você gera conexão, pede indicação. Ô, João, tô te ligando aqui, cara. Vi que você compra imóvel, você comprou esse imóvel aqui, espero que você esteja feliz com essa aquisição. Cara, você tem umas 5 pessoas aí que faz sentido essa minha assessoria imobiliária para essa pessoa? Porra, você não tá falando de empurrar produto, de vender imóvel, você tá falando de assessoria imobiliária. Sabe? Você muda até o nome do negócio. E aí sim você gera valor. Então, na minha concepção, é de fato o corretor botar uma camisetinha de vendedor, perguntar, saber tomar não de fato e continuar resiliente e ter processos, João. Porque não é, Felipe, você fala isso porque às vezes você tem facilidade de comunicação. Não é. Hoje, os maiores vendedores, por exemplo, B2B, são os caras que nem têm Instagram direito. Mas os caras são que rato. Os caras têm processo, os caras são metódicos, os caras sabem onde tem que atuar, sabem fazer leitura. Por quê? Porque nasceu com dom? Não, alguns sim, mas a maioria porque treinou. Então tudo é treino. O João, como é que foi a sua primeira live no Instagram? Bem pior do que essa, né? Entendeu? Imagina. É o primeiro coito, todo mundo não deu um perfeito, vai aprimorando com o tempo, amigo, entendeu? Então, assim, é saber utilizar essa estrutura para tudo na vida. Primeiro, entendimento racional do que eu estou fazendo. Você está fazendo automático porque o João falou para fazer campanha ou eu estou fazendo porque eu quero melhorar a minha empresa? Sabe? Porque muita gente faz por causa disso. Eu vi que o Bandeira vendeu, via campanha, tem que criar campanha. Não é isso, irmão. É claro que isso é um gatilho, mas, pô, deixa eu entender o que eu vou fazer. O lead chegou, eu vou atender ele igual um idiota oferecendo o cardápio, ou eu vou buscar entender antes de oferecer algo, sabe? Eu sei, galera, que tem muita coisa que vocês já fazem, tá? Mas isso aqui é um âmbito geral, porque às vezes você fala, pô, você acha que eu sou idiota? Eu não atendo assim? Mas eu falo que, assim, a gente fala de maneira geral para quem, cada um vai pegar um ponto que eu falei aqui, o João falou. Então tem gente que não atende bem no script, não qualifica, perde tempo com lead ruim, tem gente que não cria campanha. Então, enfim, tudo isso é importante, tá? Mas o mais importante, na minha concepção, em todas as empresas que atendem com comercial, pré-vendas, qualificar, tá? Tem que ter essa estrutura, senão você perde muito tempo e dinheiro. Ô, Filipão, e assim, cara, então não precisa, assim, a gente falando desse acompanhamento, depois, porque o cliente, eu fiz algumas campanhas aqui, campanhas de criativos Sim. estáticos, assim, sabe? Eu fui nessa linha 1.0 mesmo, assim, de mandar. E, cara, gerou, é o que você falou, gera os clientes. Sim. Aí vem cliente de tudo que é jeito, né? E, não, e a boa parte dos compradores que vieram para o produto que eu ofertei, eles não estavam necessariamente, não estavam exatamente interessados naquele perfil. Então, o levantamento de dados ali, o levantamento da necessidade dele, até para encaminhar para o imóvel, eu ofertei um imóvel de 1.200.000, apareceu clientes de 300, E é venda. 400 mil. E é venda. Então, que? Mas é tudo por conta dessa falta dessa estrutura, desse contexto, assim, e acaba. E falo para você, Felipe, aí eu vou fazer aqui um testemunho aqui para os corretores que estão vendo aí. Não foi legal, porque, imagina só, eu estou ali focado num produto de 1.200. Atualmente eu tenho uma base na imobiliária, eu tenho uma base muito grande de imóveis, mas imagina só, você está mostrando para um cliente de 1.200 numa região, aí você vai sair para mostrar um outro lá de 300 mil. Então, assim, você não ter esse foco ali, não ter uma comunicação direta para aquele público, acaba bagunçando muito e atrapalha a vida do corretor. A gente mora numa cidade grande, né, cara? E corretor trabalha com deslocamento. Você ficar se deslocando para regiões muito diferentes, acaba que você não domina aquela região, você vai ter dificuldade em conhecer os produtos antes de mostrar. E fica uma comunicação também não especializada, né? Você quer falar por dia 200 e por dia 300, acaba falando para ninguém. Mas só uma pergunta, Filipão, com relação à ferramenta. Não precisa ser, então, um CRM tecnológico, pagar caro uma plataforma. Planilha Não, vai. você coloca Começando ali, cliente, primeiro contato, segundo contato, status, problema. Aí você põe até o spin lá, por exemplo, qual que é o problema dele, vai preenchendo, cara, não tem erro. Até um bloco de notas. Eu acho que Excel é melhor, porque fica mais, né, mais profissional, vamos dizer assim. Mas, cara, é anotar. Pode ser um caderninho de padaria, que se você fizer bem feito, você vai ver a necessidade de botar na planilha. O cara que, igual eu falo, quando eu vou implementar CRM nas empresas, os caras ficam assim, vendedor, não quero colocar, não, vou trabalhar mais, receber o mesmo, teoricamente. Aí eu falo, não, beleza, vamos botar no Excel. Aí ele começa a colocar e começa a dar bom. Ele mesmo sente a necessidade de um sistema de automação. Não imagina, se eu clico aqui para umas tarefas aqui, já aparece para mim num calendário, enfim. Mas qual que é o ponto? Antes de pensar na carne,
né, na carne fatiada, aquele negócio, pensa numa entradinha primeiro, pensa em petiscar o negócio, então pensa em, né, fazer o básico, feijão com arroz, para depois pensar na sobremesa, sacou? Porque senão você embola as pernas. Aí você já contrata um software, já fica com. Aí sua empresa quebra. Contrata um software, investe em mídia e não sei o que, e você não vende e você fica, não, quebrei. Então é sempre medir água fubá, já dizia minha avó. Não, e qual que é o lance também, né, Felipe? Às vezes o corretor ele fica assim, se eu não tenho o melhor CRM, eu não vou fazer. Se eu não tenho a melhor estrutura, tenho a melhor situação ali, eu não vou nem começar. Então, o plano de Resolve zona aí demais. resolve a vida bem. Você falou um negócio aqui de público, até voltar aqui na pergunta que a Valéria fez, que é. Cadê aquela aqui? A Valéria colocou só: tem uma cliente que quer chegar no público A. Nunca trabalhei com esse público. Que me recomendam? Será que eles realmente estão nas redes sociais e vão me dar retorno? Val, um ponto que eu falo assim: todo mundo tá na rede social. Meu negócio é um B2B complexo. O cara tá na rede social. O ponto em questão é o momento que ele tá. Um cara que é um diretor, se leva de uma empresa grande, ele não vai estar no Instagram pensando em trabalho, na maioria das vezes. Ele vai estar para ver negócio de carro. Porque eu falo assim: ele está um cargo, mas ele é ser humano. A coisa que não é mutável é o ser humano. E o ser humano ele tem características próprias. Então, todo mundo tem um hobby. O João gosta de fazer uma coisa, eu gosto de fazer outra. Eu gosto de cavalo. Então, por exemplo, se alguém anunciar para mim, sei lá, sócio de negócio de agência de marketing, que tenha interesse em cavalo, vai aparecer para mim, por exemplo. O cara gosta de carro, o cara gosta de beach tênis, o cara gosta de, sei lá, ele tem alguma coisa. O ponto em questão de público A, em toda a nossa experiência aqui, é comunicação, tá? É não colocar um negócio esdrúxulo, que é uma comunicação tão direta, assim, um negócio meio bananado, meio Ricardo Eletro. É saber gerar valor, é saber se posicionar numa sensação de autoridade e vontade de pertencimento, tá? Então, por exemplo, quando você põe essas grandes marcas como Gucci, os caras não colocam preço em nada, só colocam um modelo andando em Paris. Pô, você te dá aquela sensação de estar lá, sacou? De andar naquele jeito. Aí você vai estar aqui na avenida, aqui no Mário Werneck, andando achando que está em Paris. Mas você vai ter essa sensação, entendeu? Então, o ponto de público A, na minha concepção, é comunicação, entendimento do seu perfil. Então, o que essa galera costuma gostar de hobby e tal? O que eles acompanham? Quais são os caras gostam de Ricardo Amorim, o maior economista do Brasil nos conteúdos. Então, deixa eu fazer uma coisa, um crossover com o cara, ver o que eu consigo trazer. É pensar em cima disso. E não tentar segmentar só em alto valor, viajantes frequentes e tal, porque o Facebook não entrega para essa galera. E eles não vão. E o ponto que eu falo é atração. O imã não vai. Quando a comunicação não está acertada, o cara não conecta. Tem que ter a comunicação assertiva. Faz benchmark também, Val, com empresas que vendem para publicar. Pode manter aí, João. Boa. Bom demais, Felipão. E assim, cara, eu acho que assim, eu pensei em algumas perguntas aqui, mas eu acho que você respondeu boa parte delas, cara. Respondeu tudo aqui que ele tinha separado, né? A gente pensei em até te perguntar sobre a coisa de vender o produto ou o serviço, mas acho que você respondeu muito bem. Vender produto é commodity, né? Todo mundo tem, ainda mais no nosso negócio, né? O mesmo imóvel ele está anunciado em várias imobiliárias, várias empresas. Qual a diferença dele comprar com um com o outro? É isso que a gente tem que comunicar ali, né? Qual é esse valor que a gente entrega? E, Felipe, se a gente pensar assim, cara, para os próximos, já de uma forma mais ampla, assim, até saindo da nossa assim, do mercado imobiliário e tal. Qual você acha que são os próximos passos aí? Quais são as tendências para esse mercado digital, para esse mercado de anúncios pagos? Cara, vem crescendo outras redes sociais paralelas, por exemplo, TikTok. É algo que eu mesmo, por exemplo, nunca tinha dado muita atenção, mas por causa de resultado, que eu falo que resultado é o cara que muda as coisas. A gente já está estudando, já validando alguns testes com algumas contas que fazem sentido, são pertinentes. Então, o TikTok pode ser uma boa ferramenta para começar a anunciar. Ela não tem segredo, é a mesma estrutura do Facebook ali, tá? Vejo que cada vez mais está mais difícil de segmentar por causa da LGPD. Então, antigamente você conseguia, eu quero anunciar para o cara que usa cueca branca. Você conseguia. Não nesse forma esdrúxula, mas você conseguia segmentar bem, tá? Por causa do uso de dados. Hoje, com a parte da LGPD, a Europa inferindo muito em cima disso nas Big Techs, no Google, no Facebook, você tem menos tendência. Então, por isso que eu falo que segmentação é muito mais no anúncio, na comunicação, tá? Se eu posto um cara andando igual no Gucci lá, pra galera público C e D, não vai fazer sentido nenhum. Eles vão falar, beleza. Agora, se eu pôr uma outlet, fala, moçada, peita do Borussia Dortmund, 3%. Eu estou comunicando com os caras. E não é preconceito, viu, galera? Pelo amor de Deus, é profissionalismo. É entender o ser humano, tá? Aí você pode levar como você quiser. Eu falo que todo ser humano já é preconceituoso. Todos, sem exceção. Uns afloram, né, de maneira desrespeitosa, mas quando você vê algo, seu cérebro já imediatamente quer entender aquilo. Então, na hora que ele começa a entender,
vai ter várias hipóteses, é igual o tráfego. Na hora que você começa a rodar, vai ter algumas hipóteses. A partir disso, você vai tomar uma percepção. Ah, eu acho que isso é isso, eu acho que isso é aquilo. Então, no seu anúncio, por exemplo, para gerar um valor, você tem que saber comunicar com o seu cliente. Senão, você vai ficar batendo murro em ponta de faca, tá? Outra estrutura, cada vez mais tem que bater no seu perfil, tá? No seu perfil que eu falo assim, sua imagem. Por quê? Se o Facebook acabar, vai ter gente que vai te conhecer. Isso aqui é alugado. Facebook, Instagram, Google, tudo é alugado. Não é sua casa própria. Você usar não é sua casa própria. Então, uma vez que o Facebook quiser te bloquear, que está acontecendo muito, acho que talvez alguém já pode até ter tido esse equívoco aí dentro das plataformas, você tem que ter um plano B. Por isso que eu falo de ter importância de, às vezes, montar um ecossistema, de pessoas que querem fazer. Eu acho que sai um pouco da caixa, sabe, João? Que eu falo que fazer o feijão com arroz é muito importante. Mas, às vezes, também você está fazendo feijão com arroz, todo mundo faz. Então, como é que eu consigo me diferenciar, sabe? E pensar sobre isso. Pô, eu consigo montar um grupo, consigo montar uma estrutura, consigo montar, sei lá, um conjunto ali que eu apareço dentro de uma comunidade lá, sei lá, um clube que eu consigo trazer um ponto, trazer oportunidades baratas dentro do mercado, enfim. Aí eu falo que usar o cérebro de fato para pensar. A galera fala muito de Web3 agora e metaverso, não acredita muito longe, tá? Nessa estrutura, na minha concepção. Quando a gente pega até mesmo uma estrutura de poucas empresas aí, 40, acho que eu vou chutar uns 40%, usam Google Ads e PMS, que eu falo de pequenas e médias empresas. Então, assim, nem anúncio a galera faz direito ainda. Imagina implementar um negócio de metaverso, realidade virtual. Na minha concepção, está muito longe. Então, é algo que, assim, é bom estar atento, mas não gaste muito tempo com isso, porque nem o Facebook entrou tão bem ainda lá. Então, assim, quem dirá nós, meros mortais. E vejo que cada vez mais está mais caro para anunciar, padrão, isso vai ter lista de mercado, porque vai ter mais gente querendo anunciar por causa dos benefícios. E o ponto que vai te diferenciar é você, é sua personalidade dentro das redes. Então, seja você. O João, por exemplo, é um cara que eu gosto bastante, que ele é autêntico. Ele tem seu posicionamento, ele não sai do posicionamento dele, mantém e é consistente. E é isso que vai mudar o jogo, no fato, no longo prazo. É você ter uma linha e não mudar ela assim, de maneira a largar por questão de preguiça, sabe? Não é que você tem que ser imutável, viu, gente? É claro que você pode mudar, todo mundo muda, né? Todo mundo muda, é até bom mudar porque você melhora, você aprimora. Mas é você ter uma linha e seguir ela com consistência. Não, criei 3 vídeos, parei. Criei 2, fiz 2 campanhas, parei. Entendeu? É manter uma consistência em cima do básico. Então, quer dizer que a gente precisa ser mais humano possível, então, nessa história, né? No avanço da tecnologia, os mais humanos Exato, porque tá tudo hoje muito robotizado, cara. Então, sim, você quer, ninguém gosta de ser atendido por uma máquina, a não ser que a pessoa já entenda do produto, sabe? Então, por exemplo, o que a gente faz? Qual é a estrutura tem dentro de mercado hoje? Chatbots para melhorar a questão de atendimento no volume, porque é melhor você ser atendido e resolver com a máquina do que atender o ser humano e não resolver. Mas ainda assim, tem coisas que não tem jeito de tirar o ser humano, tá? Igual uma coisa que eu acho muito interessante é vendas, cara. Quando você conecta com a pessoa, até clientes que já saíram da nossa unidade aqui da empresa, por questões até mesmo de internalizar o marketing, os caras têm um relacionamento muito grande com a gente. Então indica, fala, pô, o Felipe é do caralho, o Tom Guilherme é do caralho, os caras estão ali, porque a gente gera de fato ali uma conexão com as empresas, sabe? Não é só vender job. Pô, eu quero entender seu negócio e o João tá de prova aqui de coisas que a gente poderia ter feito no mercado, a gente não fez por questão de princípios e posicionamento. Falei, cara, até aqui a gente atua, de lá já não vai. Porque tudo que é demais é sobra, né? A gente fala que assim, o cara que promete muito pode saber que tem alguma coisa errada. Porque não ia ser tão acessível assim, sabe? Uma solução completa. Então, às vezes, a galera acha que eu sou até meio pessimista em alguns pontos, mas eu sou mais realista, de fato. Para não. Porque eu falo que assim, é muito perigoso. A gente que atua com esse mercado que é menos entendido, a gente pode fantasiar muitas coisas. E a partir disso, cara, você tem que ter a consciência de, cara, você imagina se eu falo que vai dar resultado. O cara aporta uma grana que às vezes era para a escola do filho. Eu acho que isso me pesa muito. De pensar que eu estou estruturando, fazendo um cara, sei lá. Porque às vezes a gente não pensa nisso, né? Implicar em várias coisas. Mas às vezes você tá uma coisa que você vai ganhar uma grana ali no tempo, mas, porra, você vai estar fudendo uma família, vai estar arrebentando uma história de um cara. Então eu sou bem político em relação a isso, para não. Cara, senão, hoje nossa solução não te atende, infelizmente. Te dou uma força, te dou moral, se quiser conversar comigo, vamos embora, mas não conseguimos te atender, porque isso pesa muito. A mesa na minha cabeça. O não gera credibilidade também, né, Sim, porque ele vê que você não tá querendo abraçar. E você tá ligado que havia um ponto que, moçada, a rejeição, isso você tava testando. Quando você rejeita, mesmo na venda, o cara fica puto. E aí, às vezes, ele fica mais quente depois, tá? Pode até chegar a vender pra ele. Mas às vezes você fala, acho que não tá muito no seu perfil. O cara fica meio indagado. Por que esse cara vai falar que não tá no meu perfil? É claro, de forma sutil, pode trazer bons resultados. Então é bem interessante isso, não, ele gera autoridade. Tipo, quando a mulher te fala um não, você fala, como assim? Qual sentido? Você faz uma reflexão, auto-reflexão, para entender o porquê, né? Então é bem interessante isso aí.
Cara, eu vi um vídeo hoje engraçado demais, bicho. Não sei se você chegou a ver um moleque distribuindo panfleto, aí era que a pessoa vinha pegar e ele tirava. Aí as pessoas ficavam doidas, ficavam na frente do cara tentando pegar o panfleto na mão dele e ele tirando, quando normalmente é o contrário, né? A pessoa tentando entregar e tirando, assim. Então, tu vê que o não, ele também gera esse desejo também, né? Claro que nós vamos sair falando não para os outros aí, à torta e direito, mas se não for possível atender, aliás, as pessoas, eu me colocando como comprador, as melhores experiências que eu tive como pessoas me prestando serviço foram aquelas que falaram a verdade para mim, ó, isso não dá para fazer, isso não dá para chegar, e na Tem lata, assim, rodeio. sem florear, porque às vezes quem promete demais e não entrega, né, cara, a Tem uma frustração frase que eu é gosto. enorme, né? A gente que é do mercado imobiliário sabe, marceneiro, às vezes, né, que promete ali. Eu tenho bons marceneiros aí para indicar pedreiro bom, mas tem alguns aí que falam, não, pega serviço para todo lado e não entrega e fica ruim demais, né? Então a Tem gente tem uma que tomar frase que eu gosto cuidado para muito, ir que eu gosto de nessa frase linha. aí, que chama under promise e over deliver. Então, assim, promete menos, entrega mais. Então, às vezes você sabe que você entrega 100, mas promete 80, que aí os 20 ali fica no bônus e melhora a retenção do cliente, entendeu? Não é precisamente você ficar falando de malandragem também, não, tipo assim. Mas é negociação, é racional do cérebro. Então, às vezes, tem um. Mas é É isso, usar, saber usar isso de forma é boa. Então, isso. às vezes, o cara, um não, às vezes não é um não de não vender para o cliente, é um não de, às vezes, não mostrar no horário que ele quer, para ele entender que você tem seu valor também. Entendeu? Ah, pode amanhã Tem, às 6:30 da manhã? Não, não tem. posso, não trabalho esse horário, não condiz com a minha conduta, não tô aqui, entendeu? Então, pô, peraí, o cara já é diferente, ele tem um posicionamento. Ele cresce, ele não fica só afrouxando assim, e o cara cresce na venda e já era. Mas que você perde o controle da venda também, meu amigo, o cliente vem, cresce muito, você vai ser engolido ali. Na verdade, já tem ensino aí para corretor o seguinte: você vou marcar, agendar com o cliente, dá o seu horário. Fala assim, ó, amanhã você pode ir às 3 da tarde, pode às vezes até dar 2 horários, 3 ou 5 da tarde ali, para mostrar o seu valor, que a sua agenda também não é qualquer coisa, né? Porque tem corretor, às vezes, que fala assim, ó, o senhor pode, que dia que o senhor pode? Tipo assim, eu Aham, posso qualquer exato, hora. O senhor é exatamente. agora que é. Então, isso gera desvalorização. Filipão, vamos só responder umas perguntas aqui, cara. Deixa eu ver se tem Manda mais bala. alguma para a gente poder é, finalizar aqui, te liberar, cara, para você poder fazer muita estratégia aí, gerar muita grana. Ó. Tem uma cliente que quer chegar num público A. Esse, Nunca trabalhei com esse esse foi da bala que eu público que nem respondi, eu ó, comenda. é, Você ela até falou, né? mandou Você mensagem, que falou. ela é uma Ó, parceira nossa aqui, gente teve boa pra um outro caramba. aqui. Ó, quem for médico aí, tráfico pra médico, ela é bruta, hein? Top. Ó, Leila Medeiros virou sua fã. Mandou um Abraço, mano. abraço. Ela perguntou aqui, ó, uma pergunta. É interessante colocar, acho que essa pergunta é boa, hein? É interessante colocar valor no anúncio do imóvel ali, tá fazendo uma oferta ali do produto. Coloca o Cara, valor? aí é um Coloca. ponto que é subjetivo, tá? Porque você pode botar o valor e botar como se fosse uma forma de qualificação do imóvel, do anúncio, eu acho isso válido, eu gosto de colocar. Ou você pode colocar sem para gerar exemplo, você põe uma segmentação já bem arrojada que assim, pessoas que têm tendência de ter maior verba, tá? De maior grana, patrimônio. Então, o cara vai entrar em contato, talvez ele não tenha aquela verba, mas você pode negociar com ele. Então, é dois viés, tá? Um é você gerar necessidade mais qualificada, outro é você gerar necessidade de você negociar. Eu gosto muito de colocar um valorzinho ali, a não ser que seja um negócio muito status triple A, sabe? Tipo, sei lá, cobertura Vila da Serra, Vale do Sereno. E beleza, talvez você não coloque o preço, porque você vai negociar. O cara que vai entrar em contato talvez seja uma pessoa mais qualificada. Mas de maneira geral, eu colocaria assim, ou na legenda e tal, porque é importante dessa informação, porque às vezes o cara vai precisar pagar pelo clique, pela mensagem, para perguntar o preço, sabe? Zero qualificação. Então é importante esse valor aí. É o que aconteceu comigo na minha campanha, né? Não botei valor, eu botei lá uma frase misteriosa lá para testar mesmo, né? E, cara, virou um samba do crioulo doido. Gente do 200, 300, 1 milhão, e não foi bom, não foi legal. Assim, pelo menos a minha visão. Eu acho que talvez... aí vai uma visão minha mesmo. O Felipe, especialista, pode pensar às vezes diferente, mas... por exemplo, se for fazer alguma publicação que não tenha valor, eu acho que tem que ser uma coisa mais voltada para trabalhar o seu brand pessoal, do tipo assim, você conhece ali, mostrar algum tipo de acabamento especial do imóvel, ou mostrar uma vista específica, uma suíte bacanona lá, legal. Às vezes você vai mostrar a suíte ali muito mais até para se vender do que propriamente o imóvel, e aí você deixa ali, às vezes pode ser que alguém procure. Mas pelo teste que eu fiz, eu acho que não colocar valor, é o que você falou, né, Felipe? Se você quer
buscar ali um público maior e você vai negociar, beleza, mas se quer uma coisa um pouco mais assertiva e não gastar com clique à Tudo toa, na vida tem um trade-off, que eu gosto de falar, né? Então, assim, se você quer gerar um volume maior, às vezes você fala, porra, eu tô aberto, eu quero gerar grana. Então, vou botar lá, eu atendo de um a tudo. Tem gente que é assim, né? Igual teve uma vez que teve um cara, um corretor conversando comigo, eu ri demais. Eu falei assim, qual que é o ticket médio que você quer trabalhar? Ele é, não, de 400 a 1,5 milhão. Eu falei, não, mesma coisa. Eu falei, não, tranquilo. Eu falei assim, aí você tá bacana. E aí ele, não, mas eu, tipo, é quase a mesma coisa. Eu falei, então tá bom. Eu não posso duvidar do cara. O cara converte de 400 mil, converte de 1,5 milhão também. Eu não duvido disso, não. Tem gente que é muito boa. Então, para esse cara, por exemplo, faz sentido não botar valor, mas naquela concepção que eu falei de gerar um objetivo, um perfil de cliente, eu iria botando valor também, tá? A não ser que seja tipo o Augusto Braga, por exemplo, que faça um negócio lá de drone, gera o brand em cima daquilo, com um terninho, calça pega frango, essa estrutura toda. Ele não tá querendo vender aquele imóvel, ele quer te vender o conceito Augusto Braga. Aí é diferente, entendeu? Exato. Mas se você for ver os vídeos dele do YouTube, boa Sim, parte mas tem o valor do imóvel, né? Ele coloca, às vezes até no thumbnailzinho lá. Ele é porque assim, igual eu falo, esse custo por lead barato, teoricamente, que você acha que é o sem valor, ele vai ficar caro, você gasta tempo, porque tempo é o recurso mais caro nosso. Então você vai, no final das contas, é muito mais caro. Verdade. Filipão, cara, quero te agradecer demais. Que aula você deu pra gente aqui hoje, cara. Muito legal, muito bacana mesmo. Se for procurar isso aí, pagaria um card, pagaria caro para ter essas informações aqui. Um cara que não só sabe, estuda a coisa, mas que vivencia na prática, que trabalha com isso, presta serviço para outras pessoas. Então, cara, te agradecer demais. Show de bola, João. Eu que agradeço. Eu falo que muito conteúdo ele tem que ser abundante. Então tem que trazer. Eu não sou aquele cara que fica escondendo o leite ali, falando, não falo isso, não. Falo porque o conteúdo hoje, com a internet, com a globalização, ele está 100% solto. O ponto em questão que dificulta o aprendizado é a estrutura. Eu tenho que aprender isso primeiro, para depois isso. É a organização, mas o conteúdo está todo na internet. Eu acho que é bem interessante, porque quando você ajuda uma pessoa assim, cara, não tem, pra minha concepção, tá? Meu estilo, não tem algo melhor. O cara olha pra mim, sei lá, às vezes no WO e fala, cara, aquela dica da campanha estourou lead, não sei o que. Eu acho isso muito gratificante e vejo que, assim, cumpri meu papel na terra, vamos dizer assim. Então é exatamente isso. Quem precisar precisar alguma dúvida, quiser mandar no meu Instagram aí, fica à vontade. Sejam bem-vindos aí no meu perfil, vi que tem uma galera aí do perfil do João também. Não, igual eu falei, não sou o cara do imóvel, tá? Sou o cara de tráfego e vendas. Sou mais vendas ainda, mas a gente tem aí um know-how com alguns conhecidos aí para estruturar isso aí, beleza? Cara, conhece muito. Quem precisar de apoio, quem quiser ajuda nessa área, chama ele lá. Tem o perfil dele aqui, vai ficar salvo. Esse vídeo vai ficar salvo. Isso, com 2 L. F-I-2-L. O Felipe, com I, né? Felipe, brand, né? Com E no final. O 2 L dali é brand, entendeu? Tipo, mais difícil de ter gente parecida. Show de bola, obrigado, João. Isso aí. Sucesso para você, Felipe. Obrigado mesmo, cara. Grande abraço. Valeu, eu que agradeço. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês e vamos embora, bora vender. Bora. Sextou.